Olá, meu nome é Júlio e este é mais um Ponto Mais Responde. E no Ponto Mais Responde de hoje, falaremos sobre um assunto que é muito trabalhado dentro da rotina de RH, que trata exatamente sobre os relatórios com as informações do registro de ponto dos seus colaboradores. E nesta apresentação de hoje, falaremos sobre alguns relatórios dentro de toda esta relação que temos dentro da Ponto Mais, que irão auxiliar vocês com uma melhor gestão de ponto para a sua empresa. E o primeiro relatório que eu começo compartilhando com vocês é o relatório de benefícios. A partir do relatório de benefícios, vocês poderão identificar, com base nos motivos que foram criados no seu menu de motivos de ajuste, todos os motivos aqui relacionados para que a partir deles você tenha uma precisão em qual será o valor beneficiado àquele colaborador, de acordo com o ponto e de acordo com as infrações que ele tenha relacionado na sua jornada de trabalho. E por eu citar infrações, a gente leva em consideração itens como abono, itens como ajustes de tempo e também outros motivos que você tenha relacionado neste menu, como por exemplo, considerar valores de banco de horas ou até mesmo ignorá-los, outros motivos que sejam considerados como faltas, descontos e até mesmo suspensões. Conhecendo um pouquinho melhor sobre o nosso relatório de benefícios, temos aqui a função de colunas onde você poderá customizar informações adicionais para que seja visível a este relatório. Assim como no menu de opções, você poderá habilitar para que considere de 1 até 8 horas de trabalho nesse dia, para que a partir deste parâmetro você defina, para que você qualifique um benefício pago para o seu colaborador. Gerando este relatório, de acordo com o período que você programou dentro desta relação, o sistema apresenta para a gente os dias que foram previstos na jornada de trabalho e desses dias, quantos se aplicaram a estes motivos que você definiu dentro do motivo de ajuste, para que aqui saia a relação destes dias que poderão ter sido categorizados como finalidade de abono, finalidade de ajuste ou finalidades por algum afastamento ou motivo de férias. Na primeira coluna, visualizamos os dias previstos de acordo com a jornada de trabalho. Na segunda coluna, visualizamos os dias que foram descontados frente a algum desses motivos que você tenha relacionado na jornada de trabalho do seu colaborador, bem como os dias com o total de benefícios que você deverá acreditar para um provisionamento do seu colaborador. Assim como o menu de ocorrências, vocês poderão visualizar a partir de um comportamento, seja ele administrador ou gestor de equipe, todas as solicitações que estejam pendentes por parte de um colaborador realizar a sua solicitação, o gestor, se ele recebeu essa solicitação e se já for aprovada ou reprovada, bem como o administrador do plano, acompanhar a partir do nosso menu, onde temos o menu de solicitações localizado ao lado esquerdo da nossa telinha, estas tratativas que os colaboradores estejam pendentes de criar ou até mesmo que estejam em uma outra fase. Para conhecer um pouquinho melhor sobre o nosso relatório, na seção de colunas, vocês poderão disponibilizar outras informações, bem como no campo de opções, como por exemplo, incluir o número de pontos menor que o previsto na jornada de trabalho. E assim que você gerar este relatório, a partir do relatório, você poderá visualizar, como por exemplo na coluna de motivo, desde números errados que estejam lançados na jornada de trabalho do seu colaborador, como o número de pontos menor que o previsto. E aqui nas próximas colunas, qual é a ação que está pendente, seja por parte do colaborador requisitar essa solicitação ou até mesmo de um gestor aprovar esta solicitação feita pelo seu colaborador. E na última coluna, a ponderação de quantas horas foram trabalhadas de acordo com a data e o colaborador em questão dentro do relatório. Um outro relatório que auxilia bastante na jornada de trabalho dos gestores de RH é o nosso relatório de atrasos, onde a partir do relatório de atrasos, vocês poderão identificar os registros que tenham sido efetivados além do horário preconizado na jornada de trabalho. Ou seja, se o colaborador chegou atrasado, por aqui neste relatório você consegue acompanhar a partir do horário que você definiu na sua jornada de trabalho, o seu primeiro registro, quanto tempo foi contabilizado em caráter de atraso. Para que a gente conheça um pouquinho mais, dentro da função de colunas também podemos habilitar outras informações complementares a este relatório, como por exemplo, o horário, a informação do seu primeiro ponto previsto, a informação do seu primeiro ponto realizado, o tempo de atraso entre esse registro do previsto e realizado e o tempo de tolerância considerado se você trabalha com a configuração do tempo de tolerância, bem como acompanhar qual é o turno de trabalho deste colaborador. Gerando este relatório, acompanhamos, de acordo com o período que você ali preencheu,
Quais as informações que você relacionou nas colunas visíveis dentro do relatório de atrasos, como, por exemplo, o primeiro ponto previsto, o ponto que foi registrado e a diferença entre esse registro do previsto e o realizado. Bem como, se você trabalha com tempo de tolerância, nesta coluna a gente pode visualizar, de acordo com a configuração que você programou, se foi considerado este tempo de tolerância dentro desse registro ou se ela foi desconsiderada dependendo da sua configuração. Um outro relatório que auxilia bastante os gestores de equipe de trabalho é o relatório de solicitações, bem como é o mesmo recurso que nós podemos visualizar localizado ao lado esquerdo do nosso painel de menus na Ponto Mais, que é o nosso menu de solicitações. Mas a partir de uma visão de relatório, onde nós temos a função de colunas, vocês poderão também marcar outras funções, como por exemplo, se essas solicitações têm um caráter de atestado, se for um caráter de atestado, vocês poderão também ter a informação de qual é o médico responsável, bem como qual é aquela CRM cujo qual está aplicada naquele atestado. Bem como você pode acompanhar os motivos que foram lançados como reprovação nestas solicitações que os colaboradores tenham feito para ajustar essa inconsistência, com finalidade de abono ou finalidade de ajuste de ponto. Gerando o relatório de acordo com o período que aqui você identificou dentro do filtro, podemos visualizar pelas colunas quais foram os registros que o colaborador desempenhou, bem como qual foi o tipo da solicitação para este ajuste de ponto do colaborador. Também podemos acompanhar quem aprovou ou quem tenha reprovado essas solicitações, bem como as datas de quando o colaborador realizou aquela solicitação e quando o gestor aprovou aquela solicitação requisitada. E agora que você já visualizou os outros relatórios, como por exemplo registro de ponto, registro de atraso, abonos e até mesmo registros por outros motivos de ajuste, nós apresentamos agora o relatório de auditoria, onde a partir deste relatório de auditoria você tem um apanhado de todas essas informações que foram listadas nos relatórios individuais. Na função de coluna, nós podemos, além de relacionar essas funções, correlacionar com a coluna de ocorrências, onde você poderá ter um filtro de acordo com o comportamento da jornada de trabalho do seu colaborador. Como, por exemplo, ocorrências para colaboradores que tenham menos do que 1 hora de intervalo, para colaboradores que tenham pelo menos 30 minutos de intervalo, colaboradores que tenham desempenhado mais de 2 horas extras ou que tenham mais de 6 horas ou até mesmo 6 dias de trabalhos ininterruptos. Também podemos avaliar as faltas, horas extras, registros idênticos ao comportamento da jornada britânica, intrajornada insuficiente e até mesmo um intervalo menor que o previsto. A partir do período que você aqui definiu, além de tanto agrupar ou filtrar estes resultados, o sistema da Ponto Mais gera esse relatório com essas colunas que você aqui relacionou e, a partir do relatório, podemos visualizar essas informações. Dentro do nosso relatório de auditoria, podemos acompanhar na coluna de ocorrências tratativas que refletem de acordo com as solicitações no campo de ocorrências que você tenha sinalizado, como, por exemplo, intervalo menor que o previsto. Se na jornada do colaborador você tenha identificado que o colaborador não realizou o tempo previsto, na coluna de valor ele exibe o quanto foi realizado frente a este caráter de intervalo, bem como quantas horas foram trabalhadas dentro deste período de trabalho. Temos aqui um outro exemplo, mais de 6 horas de trabalhos ininterruptas, que é uma outra função que também habilitamos a partir da coluna de ocorrências, e na coluna de valor podemos acompanhar qual é o quantitativo de horas que este colaborador tem desempenhado frente a este filtro que nos traz mais de 6 horas de trabalho. Para você que chegou até aqui e acompanhou sobre todos esses outros relatórios, onde você poderá identificar os horários de registro para intervalo, intrajornada, hora extra, banco de horas, solicitações de ajuste ou até mesmo solicitações de abono de hora, este próximo relatório ele traz todas essas informações que eu apresento agora no relatório de jornada espelho-ponto. A partir do relatório de jornada espelho-ponto, além dessas informações, poderemos aqui sinalizar outros comportamentos, como por exemplo, horas excedentes, horas de intrajornadas, horas previstas, horas totais, jornada prevista e total de horas trabalhadas, seja em caráter se você utiliza o recurso de sobreaviso
bem como horas que foram tanto em comportamento diurno ou comportamento noturno. E a partir do relatório de jornada, visualizamos, de acordo com as colunas que ali foram selecionadas, os seus valores respectivos na jornada de trabalho dos seus colaboradores. Bem como você poderá utilizar um recurso onde poderá agrupar ou filtrar de acordo com algum desses motivos para que você visualize somente estes dentro do seu menu, dentro do seu relatório de jornada. E aqui a gente pode visualizar, dentro da jornada, totais de horas extras, horas diurnas e as horas que foram excedentes, bem como, dentro dessas informações, se o seu colaborador tenha inserido alguma solicitação para ajuste ou para abono. Aqui neste relatório de jornada, ele traz detalhadamente em cada uma dessas colunas o quantitativo dessas solicitações que foram aprovadas ou até mesmo reprovadas ou até mesmo lançados como folga no ponto dos seus colaboradores. E ficamos por aqui com mais um Ponto Mais Responde. Lembrando que temos os nossos canais de atendimento pelo suporte no chat, diretamente pelo seu login dentro do sistema da Ponto Mais, ou ainda assim temos o nosso contato diretamente pelo e-mail meajudapontomais.com.br. Espero que você tenha aproveitado esta apresentação e vejo você num próximo Ponto Mais Responde.